A nossa história de hoje começa com um homem chamado Styles, que é sentenciado à morte por conta de um assassinato do qual ele é acusado. Mas ele não cometeu esse assassinato. Ele é honesto, religioso e um soldado honrado do seu país. Ele estava prestes a ser injetado com a morte, e um padre pede a ele para confessar o seu pecado. Mas o Styles diz ao padre que ele não cometeu nenhum dos assassinatos. Ele é injetado e um médico verifica o seu estado e confirma a sua morte. Mas logo ele acorda após a injeção, sem acreditar que ainda estava vivo. Ele pergunta por que o mantiveram vivo, e o homem lhe diz que como ele era um militar, antes de ser condenado à morte, decidiram dar a ele uma escolha antes de morrer. A primeira opção é que ele se submeta a um experimento médico, caso contrário, também podem lhe dar a injeção para morrer imediatamente. O Sargento Styles, sem ter escolha, se submete a um experimento médico do qual não tem ideia. Em pouco tempo, uma médica chamada Crystal vem o examinar. Enquanto faz o seu trabalho, as suas mãos estão tremendo, pensando que ele é um assassino. Ele diz para ela que não cometeu nenhum dos crimes dos quais é acusado, mas ela se recusa a acreditar nisso, pois viu todo o julgamento na televisão. Ela também diz que ele matou 11 pessoas inocentes. Ele explica para ela que ele costumava sim matar pessoas, mas apenas quando estava em serviço, e quando ele é apenas ordenado por seus superiores a fazer isso. Ele foi incriminado, fazendo parecer que ele matou aquelas pessoas, e provavelmente isso foi por conta de motivos políticos, e pede a ela para parar de temê-lo. Ela se recusa a acreditar, e diz que nada mudará se ela acreditar nele ou não. Ele responde que pelo menos a mão dela vai parar de tremer. Ignorando o que ele disse, ela começa a tirar amostras do seu cabelo, sangue e pele. Ele pergunta a ela quais os experimentos médicos que ele vai participar, mas ela se recusa a dizer porque também não sabe os detalhes ainda. Ela sai do quarto apenas dizendo a ele para descansar sem oferecer mais informações. Enquanto isso, a Dra. Crystal estava recebendo ordens sobre o experimento médico e fica chocada quando escuta sobre os detalhes. O homem que lidera o experimento mostra a ela uma amostra alienígena que eles querem que ela torne o DNA do Sargento Styles compatível com o DNA do alienígena. Em outras palavras, eles querem transformar o Styles em um alienígena e verificar se o alienígena é prejudicial ou não. Ele falou que isso é altamente secreto e a Dra. Crystal explicou que é possível sim transformar o Sargento Styles, mas eles não podem ter certeza se ele pode sobreviver à dor ou não. Mais tarde, um general vem visitá-lo e eles começam a discutir. Quando Styles era soldado, ele não seguia as ordens dos seus superiores porque pessoalmente achava que a decisão não era correta. Essa é a razão pela qual eles estão punindo ele. A Dra. Crystal escuta a conversa deles e percebe que ele não cometeu o assassinato. Logo o general e o médico contam a ele sobre o experimento. Ele fica muito surpreso ao escutar os detalhes. Não esperava que fizessem esse tipo de experimentos. O Styles costumava confiar nesse general e diz a ele que achava que ele estava do seu lado. O general sente culpa e pena pelo Styles, e ele estava prestes a chorar. Enquanto escuta o Styles, o general se despede dele e sai do quarto. O médico estava prestes a injetar o Styles para transformá-lo. O Styles segura uma bíblia no peito, diz que perdoa a médica pelo que ela vai fazer. A Dra. Crystal, surpresa, o injeta sem piedade alguma. Logo o Styles acorda com muita dor e vomita. Os médicos entram às pressas e o injetam novamente. O Styles estava com uma dor profunda que ele não consegue resistir. Seu rosto começa a se desfigurar, seus dentes caem, mas eles repetem para si mesma a frase. Eles podem mudar o seu corpo, mas não podem mudar a sua alma. Enquanto isso, a Dra. Crystal vem fazer mais testes. Ele implora ela para não injetá-lo novamente. Ela diz que não vai injetar e ele pede para ganhar algum respeito como um ser humano, ganhando algumas roupas, isso seria ótimo. Ele também confessa novamente que não cometeu assassinatos. Quando ele mostra sua mão para a Dra. Crystal, ela fica chocada, pois nas suas mãos começarão a crescer chifres. Nos próximos dias, o rosto e o corpo do Styles começaram a mudar muito. Ele fica cada vez mais agressivo, falando que não cometeu os assassinatos. Toda vez que a Dra. Crystal percebe que a sua mente estava se desenvolvendo rapidamente, ele confessa sua inocência aos gritos cada vez mais. Ele perde a consciência e cai no chão. Os médicos ficam chocados e começam a dar choques elétricos nele para recuperar o seu pulso. Infelizmente, eles não conseguem detectar nenhum pulso e o perdem. A Dra. Crystal estava tão chocada que pede desculpas a ele por fazer ele passar por isso. Surpreendentemente, ele acorda e recupera a consciência. A Dra. Crystal estava surpresa e percebe que o coração dele mudou de lugar e começou a pulsar.
Ela pergunta se ele estava sentindo alguma dor ou alguma coisa diferente, além do normal que estava acontecendo. E ele diz a ela que não estava sentindo a dor que costumava sentir. Os médicos e os generais ficam surpresos ao escutar que ele desenvolveu um coração. Na sequência da história, a Dra. Crystal estava explicando sobre as habilidades do Styles para o homem que lidera o experimento. Ela diz que ele tem 3 vezes mais habilidades para se adaptar às coisas novas dos seres humanos e também tem 5 vezes mais força do que os seres humanos. Ele também pode escutar o que estão dizendo a uma certa distância. E agora o Styles completou a sua transformação. Ele consegue escapar da sala onde o mantiveram. A Dra. Crystal estava chocada, mas nós descobrimos que os generais deixaram ele escapar de propósito para poderem capturá-lo e matá-lo. Eles fazem isso porque eles querem ter certeza de que são capazes de caçar e matar esses alienígenas. A Dra. Crystal estava muito brava com os generais porque eles a fizeram passar por tudo isso apenas para matar o Styles. Eles iniciam a busca assim que o Styles escapa da jaula. O Styles corre para a floresta, vê o seu reflexo em um rio e repete para si mesmo: eles podem mudar o meu corpo, mas não podem mudar a minha alma. A força militar estava procurando por ele. O Styles consegue sequestrar um dos soldados, pega o seu rádio e chama o general para informar que não vai matar ninguém e que ele sabe que eles o deixaram escapar de propósito. Os generais ficam bem desconfiados ao escutar isso. O Styles deixa o homem que sequestrou sozinho e vai embora do local. Mas os outros soldados matam o homem que foi sequestrado pelo Styles, pensando que ele era o Styles. Ele fica muito triste ao ver isso, e a Dra. Crystal fala que a ação que eles estão tomando não vai dizer nada sobre o Styles. Ao invés disso, eles só podem ver como o Styles reagirá nessas situações. O general reconhece a opinião dela, mas não a leva a sério. Então, ele vai sozinho para capturar o Styles. O general, liderando os outros soldados, estava procurando por ele. Enquanto procuram, os soldados escutam um barulho estranho que pode perturbar a mente humana. Enquanto os outros soldados estão procurando pelo Styles, o general é subitamente pego por ele por trás. Ele o segura firmemente e pede para ele dizer para os outros soldados quem ele é. O general, com medo, diz aos outros soldados que o alienígena é o Sargento Styles e que ele não matou ninguém. Ele também diz aos outros soldados que ele foi incriminado pelo exército e pelo governo. Uma bomba lhe explode e o Styles desaparece da área sem machucar ninguém. Logo depois, enquanto a Dra. Crystal estava na sua tenda, ela é abordada pelo Styles. Ela fica surpresa e estava prestes a gritar, mas o Styles cobre sua boca para que ninguém saiba que ele estava ali. Ela diz que não sabia o que iriam fazer com ele e começa a pedir desculpas. O Styles diz que acredita nela e pergunta se ela acha que ele é um assassino. Ela concorda com ele, falando que ele não cometeu nenhum assassinato e que ele é uma boa pessoa. Isso dá um alívio para o Styles, pois pelo menos uma pessoa acredita que ele não matou pessoas inocentes. Ele fala que queria escutar isso e deixa o local. A Dra. Crystal o segue quando ele está prestes a ir embora e diz que pode tentar reverter ele para ser um humano novamente. No início, ele não concorda com a ideia porque acha que é algo impossível. Ele também diz que não quer se tornar um humano novamente, mas ela consegue convencê-lo, dizendo que talvez consiga tornar o gene humano dominante novamente, já que inibir o DNA pode tornar o gene humano dominante. Ela promete que vai tentar, mas também diz a ele que não promete que vai funcionar. O Styles concorda e marca com ela um local e horário para encontrá-lo no dia seguinte para que ela possa dar a ele a injeção que pode torná-lo humano novamente. Ele diz para ela ir sozinha, e ela garante que vai ir sozinha. No dia seguinte, o Styles encontra a Dra. Crystal e ele estava com uma arma na mão, com medo de que alguém pudesse estar seguindo ela. Ele pergunta se ela trouxe a injeção e a Dra. Crystal responde que sim. E ela começa a verificar a sua bolsa para lhe dar essa injeção. Ela pega e tenta aplicar, mas o Styles segura sua mão e pergunta por que a sua mão estava tremendo, apesar de saber que ele não é um assassino. Ele percebe que ela veio com muitos soldados. Ele faz uma pergunta, se a injeção pode revertê-lo a ser humano, mas ela diz que a injeção que estava prestes a dar a ele é um sedativo que pode matá-lo. Ela implora para que ele não a machuque, e ele diz que nunca a machucaria e a deixa ir em segurança. Ela tenta se desculpar, mas ele não quer escutar nada. Ele diz a ela que uma traição é o suficiente. O general diz a ele que tudo é suficiente e que ele falhou, mas ele grita que não falhou, pelo contrário, teve muito sucesso, porque tem uma alma pura. Os generais novamente ficam surpresos com a sua coragem e força. Eles estão prestes a atirar nele para se livrar de uma vez por todas, mas o Styles não estava lutando de volta. Ao invés disso, ele levanta as mãos para ser atingido.
Enquanto estão prestes a atirar nele, um som estranho começa a perturbar as suas mentes, sendo tão alto que não conseguem resistir. Todos os soldados e o general caem no chão. De repente, vários alienígenas começam a aparecer do nada, chocando todos ao redor. Eles se parecem exatamente com o Styles. Um dos alienígenas se aproxima do Styles e olha nos seus olhos com olhos amigáveis. O alienígena coloca a mão no ombro do Styles e desaparece com ele. No final, todos os alienígenas desaparecem num piscar de olhos. Os generais estão felizes, mas a Dra. Crystal não estava feliz, porque percebeu que eles falharam no teste. Os alienígenas armaram tudo de propósito para saber se os humanos são bons ou não. E no final, descobriram que não são bons. Finalmente, nós vemos a Dra. Crystal e os generais falhando no teste e ficando furiosos. O que vocês acharam disso? Os seres humanos são realmente capazes de cometer essas atrocidades? Deixe aí nos comentários o que vocês acreditam. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.